com relação. E também com o que se posta na internet sobre questões também, né? Alimentar o fascismo, alimentar o discurso fascista. Será que isso é liberdade de expressão? Alimentar o nazismo? Será que isso é liberdade de expressão? Qual é o limite dessa tal liberdade de expressão? Pensando que a pessoa, talvez ela precise ser punida por postar, né? Acho que a pessoa primeiro precisa postar, né? Não tô dizendo que é o que eu acho, mas assim, né? Muito se fala. Você precisa punir a pessoa pelo que ela postou, não impedir que ela poste isso. E aí, até pensando nessa questão, né? Que quem fiscaliza o fiscalizador, né? Quem que vai estar acima de quem vai avaliar o que é o que não é verdade, né? Isso você já passou um pouco por isso nessa sua última fala, mas amanhã ou depois esse poder de decisão sobre o que é válido ou não postar na internet pode estar nas mãos de uma dessas pessoas que propagam as verdadeiras fake news. E aí elas podem começar a considerar que todo conteúdo jornalístico verdadeiro é fake news e a gente não tem acesso a isso. Porque a gente não sabe em quais mãos vão estar isso. O mundo ele é muito dinâmico, né? As empresas mudam, as cabeças mudam. E aí talvez a gente fique um pouco inseguro com relação à remoção de posts, né? Eu acho que a gente não tem que olhar quem posta desinformação necessariamente na ótica da punição, porque punição, se você olhar para o direito, você pode pensar em multa, em prisão, né, em tirar alguma coisa, tirar algum direito que aquela pessoa tem acesso. O que agrada bastante nesse projeto de lei é que a gente não está falando necessariamente de punição ao usuário, de punição ao conteúdo. A gente está falando de fornecer mais acesso, de fornecer mais transparência, de fornecer mais informação. Então, inverte-se um pouco a lógica de como solucionar o problema, porque você pode prender hoje o dono de uma empresa que que dissemina desinformação e amanhã é outra pessoa que está disseminando, né? Então, você não está lidando com o mecanismo, você está lidando com o ser humano, o mecanismo precisa ser melhorado. Então, a liberdade de expressão, ela é um dos nossos direitos e ela não é absoluta, né? Se você usa da liberdade de expressão para massacrar outras pessoas, para massacrar outros povos e para massacrar discursos também, eu entendo que a gente tem que fazer um sopesamento de direitos, né? Os direitos têm que funcionar em coalizão. A gente tem uma série de direitos que precisam ser garantidos, inclusive da liberdade de expressão. Então, me agrada muito que a gente consiga lidar com a desinformação sem retirada de discurso, em sua grande maioria. Tem discurso que o próprio direito hoje em dia já lida como um discurso que não pode ficar no ar, como um discurso de ódio, discurso que discrimina, discurso que pode afetar a vida e a saúde das pessoas. Mas tem coisa que não entra nessa seara, né? E aí, de fato, fica no seu direito de postar o que você quiser. Eu não consigo ver o fato de que se você falar uma coisa que é manipulada e fora de contexto e a plataforma facilitar que a informação chegue às pessoas que foram atingidas com esse seu conteúdo como punição. Eu vejo pela ótica do direito das pessoas que foram afetadas pelo conteúdo manipulado que você fez de receber a informação verificada de qualidade. Então, de novo, invirto um pouco a lógica. A punição no projeto de lei, por exemplo, é por descumprimento da plataforma quando ela não cumpre aquilo que está previsto na lei. Então, você não está punindo o cidadão, você não está punindo as vítimas. Existem outras searas de punição que você pode fazer com essas máquinas de disseminação de informação de quadrilha. Enfim, tem uma série de medidas legais que já estão no nosso arcabouço jurídico, mas não que solucionam o mecanismo de espalhar desinformação. A gente tem que entender que existem milhares de maneiras de censurar, e uma das maneiras de censurar é censurar pelo barulho. Se você coloca 50 pessoas dentro de uma sala com uma pessoa e essa uma pessoa está tentando falar uma coisa e você fica gritando, essas 50 pessoas em torno dela ficam gritando uma hashtag, você não consegue ouvir a voz daquela pessoa. Então você não impediu ela de falar, ela continua tendo o direito de falar.
mas a informação dela não está chegando, porque você está silenciando o discurso dela com barulho coordenado. E é isso que os robôs hoje em dia fazem, e é isso que o algoritmo potencializa que seja feito, que você censure discurso, que você censure fatos, que você censure opinião com um barulho coordenado, que não é um barulho orgânico, né, que as pessoas fazem. Então, são formas 2.0 de censura que a gente tem que começar a olhar para elas também e nos proteger desse tipo de coisa. Sobre quem fiscaliza o fiscalizador, né, quem fiscaliza o verificador, a gente tem que avançar nessa conversa. Eu acho que me coloco na posição de quem está dialogando sobre isso e quem talvez não tenha a resposta final, porque o que o projeto traz hoje é que a plataforma tem que garantir que ela só vai compartilhar conteúdo verificado de agências, de jornalistas, de empresas que fazem esse tipo de trabalho investigativo que cumpram princípios mínimos. Então, basicamente, você estrutura princípios mínimos de como esse trabalho de investigação deve ser feito, transparente, não partidário, com ênfase nos fatos, com transparência sobre fonte quando for possível, com verificação científica. E a plataforma tem que garantir que se tem uma empresa que se diz fact-checker, mas ela está ali, na verdade, só manipulando o seu discurso, tudo bem se ela tem um site lá chamado, né, combater o coronga, e esse site chamado Combater o Coronga se diz verificador de fatos, mas não trabalha nos princípios da lei, cabe ao Facebook, que é o método, né, que é o meio de disseminar o conteúdo, não dissemine o conteúdo desse site. Talvez a gente tenha que caminhar para conversar sobre como funcionaria um sistema de credenciamento dessas empresas ou não. De qualquer maneira, o que se tem hoje, já que o Estado não pode ser regulador de conteúdo, né? O Estado, se a gente deixar o Estado colocar a mão nisso, vai dar errado. Sobretudo nesse momento em que o Estado está sob investigação de disseminar fake news pela máquina pública. O judiciário tem que ser residual, né? O próprio Barroso, que é o futuro presidente do STF, disse que o judiciário não consegue lidar com esse problema de maneira efetiva em larga escala. Ele tem que lidar com quando a gente acha que teve uma quebra de direito mais grave e que tem tempo de investigação. Então, me parece que se a gente cria uma estrutura que é transparente, que a gente sabe o método que aquilo está sendo feito, a gente sabe quem financia, quem são essas pessoas, né? Como que elas estão trabalhando, as fontes estão entregues, a gente corre menos risco de erro e de problema. E se essas pessoas errarem, as plataformas também têm que garantir o direito de que a correção desse erro chegue, né? De que o erramos do erramos chegue em todo mundo também. Fazendo isso, você colocando, por exemplo, 2 verificadores de fato diferentes, olhando para o mesmo conteúdo, são humanos, diminui a quantidade de erro. E se eles errarem, fazer com que a nova correção feita por outras pessoas chegue nas pessoas de novo, você está criando um ambiente de diálogo e de fomento ao estudo, sabe? O fomento ao acesso à informação, que eu acho que é benéfico para a gente, né? Sobretudo nesse momento que a gente vive em que a informação é tão difícil, tão mal digerida, assim. Me parece muito mais benéfico do que simplesmente tirar conteúdo do ar e desaparecer com esse conteúdo depois que ele já atingiu milhões de pessoas, né? O que você acha sobre isso? Porra, eu só aprendi, na verdade, porque eu não tinha respostas para essas questões e você mostrou que existe um caminho para isso. Isso é muito importante, acima de tudo, é possível, não é impossível, né? É possível fazer algo decente que não corte a liberdade das pessoas e ao mesmo tempo tem um controle sobre o que, né, o que está sendo propagado por aí, né? Pô, isso me deixa até um pouco mais tranquilo de saber que pelo menos existe essa discussão e existe já pensamentos avançados sobre o que pode ser lá na frente, né? E para terminar aqui com assuntos positivos, né, mensagens de esperanças para os nossos ouvintes, eu queria trazer o caso de sucesso que foi o Sleeping Giants Brasil, né, que surgiu depois daquela matéria do El País, que trouxe a público o que
foi o Sleeping Giants nos Estados Unidos e inspirou um estudante anônimo aqui do Brasil que estuda desinformação a criar esse perfil que atingiu 200 mil seguidores em 4 dias no Twitter, né? Que mostra o desespero, assim, do brasileiro de, tipo, tem alguém fazendo alguma coisa contra as fake news, né? Tem pessoas se movendo para salvar a gente dessa ignorância maluca que está matando meus familiares, que são, né, que caem todos os dias nas fake news, e assim, virou até uma coisa para a gente se comemorar, né? Porque basicamente o que esse Sleeping Giants faz é denunciar, trazer a público quando uma propaganda de uma grande empresa está sendo veiculada num site, numa fonte de fake news, né? Que é conhecida como uma fonte de fake news, para que essas empresas exijam que Google, que Facebook, que Amazon cortem, né, a propaganda para aquele site, para que a marca dos caras não estejam vinculadas aos disseminadores de fake news, né? E lá nos Estados Unidos, o Steve Bannon chamou isso da pior coisa que existia, né? E aí o ataque à liberdade, como assim tirar o dinheiro, né, da gente que tá querendo só falar sobre o que quer que seja, né? E aqui no Brasil, a gente tem a figura do Felipe Martins, né, o assessor do presidente, que é o Steve Bannon brasileiro, e eu deixo isso claro para todo mundo, e dizendo a mesma coisa, atacando o Sleeping Giants, assim, eles estão loucos com isso, né? Por fim, né, o caso do Banco do Brasil, que foi criticado, o Sleeping Giants chamou a atenção do Banco do Brasil para as fake news que estavam, para a propaganda dele que estava aparecendo em site fake news, mas o Carlos Bolsonaro, né, o Felipe Martins, conversaram, né, com o gerente executivo de marketing e comunicação, que inclusive é filho do general Hamilton Mourão, e o Banco do Brasil veio atrás, né, assim, falou, não, tudo bem, não, vamos ignorar o Sleeping Giants, que, né, ainda não é nada, não é uma coisa oficial e tal, e vamos voltar, e aí isso gerou toda uma comoção, mas eu vejo como uma coisa boa, queria saber a sua opinião sobre isso. Surreal essa história que você conta, né? É isso, às vezes você, enquanto cidadão, consegue com pequenos atos ajudar a solucionar muita coisa, porque existem 1000 maneiras da gente resolver desinformação, e uma delas é seguindo o dinheiro, né? Fazendo a trilha do dinheiro. E é muito interessante que as empresas não consigam saber para onde que o dinheiro que elas estão investindo nos sites vai. Às vezes elas sabem que elas estão noticiando, por exemplo, num site, é mais fácil quando você escolhe a linha editorial que você quer anunciar. Mas, por exemplo, no YouTube, quando você é uma empresa e você coloca anúncio pago, o YouTube ele seleciona para quem que vai, para qual público que vai aquele seu anúncio, para onde ele vai. E a gente estudou, eu fiquei muito feliz com o perfil do Sleeping Giants, porque a gente estudou meses atrás, quando a gente estava no auge do debate sobre mudanças climáticas, com as caminhadas que a Greta estava propondo no mundo todo, e a Greta sendo alvo de desinformação grave, a gente foi estudar como que o YouTube permitia que conteúdo negacionista do clima fosse financiado, inclusive por organizações que trabalham no combate às mudanças climáticas. Então, a gente descobriu que vídeos que negavam as mudanças climáticas ou que atacavam a Greta, a Greta, que é a liderança jovem no combate às mudanças climáticas, eram às vezes monetizados por propagandas do Greenpeace, por propagandas do WWF, que são organizações parceiras a nossas, por exemplo, e empresas, Siemens, Samsung, etc. E a gente foi conversar com os presidentes dessas empresas e saber se sabiam que isso estava acontecendo. E elas não sabiam. Porque para você dizer para o YouTube que você não quer, você tem que especificamente dizer que você não quer que aquele conteúdo seja compartilhado por determinado canal. Só que não tem como as empresas saberem na capilaridade, às vezes, onde que a propaganda está chegando, se elas não estiverem monitorando aquilo, e se o YouTube não for transparente com a empresa também, onde é que ela está colocando o dinheiro daquela empresa. Então, é muito legal que as empresas agora estejam sendo avisadas por um perfil de um cidadão que elas estão contribuindo com esse processo, retirem o dinheiro, e também temos que pressionar as plataformas que fazem com que o dinheiro corre dessa maneira para que impeçam que esse tipo de coisa aconteça, né? São todas as vias que a gente consegue cercar o dinheiro. Então, é por isso que eu falo, se a gente começa a participar desse debate, se a gente começa a se engajar e pressionar as plataformas, os jornais,
as TVs, os políticos, a gente vai conseguir chegar em saídas criativas para esse tema e não ficar